Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade de Corintiana número 317, 317, e recebemos pouco antes de começar a gravação desse podcast a notícia que o VP não fica. Estamos sem treinador para 2023, Gibson. O que você acha disso, meu amigo? Eu gostaria que o VP ficasse. Eu acho que a gente não vai ficar sem treinador para 2023. Enfim, estamos sem treinador hoje à noite. Talvez essa semana, amanhã já tenha um treinador, enfim. Duvido que o Duílio não soubesse isso antes, duvido que ele já não tá conversando com alguém, enfim. Mas eu acho ruim, eu gostaria que o VP ficasse e fizesse uma pré-temporada, enfim, pudesse fazer as contratações e treinamento e fazer uma temporada completa. Eu acho uma pena que ele não vai ficar. Já calma tá aí, com essa bola meio encantada por causa da família dele, mas vamos lá. A gente já vai entrar mais nesse assunto. Bom, estamos fazendo esse podcast gravando logo depois da partida, a última partida do Corinthians no ano, derrota para o Atlético Mineiro, né? O Corinthians começou a rodada em quarto e só podia chegar em terceiro, dependendo dos resultados, mas mesmo assim os resultados não ajudaram, quer dizer, mesmo se o Corinthians ganhasse, acho que continuaria em quarto lugar, não é isso, Dudu? Isso. E estava seguro, quer dizer, não ia ser ultrapassado por ninguém, foi mesmo isso que a gente viu na partida de hoje, né? O Corinthians um pouco desligado, desatento, enfim, não fez uma partida terrível, ruim pra caramba, mas também fez uma partida exuberante, bonita, e é uma pena, porque a torcida encheu novamente a Neoquímica Arena, e acho que merecia, até pelo ano que teve, enfim, a presença da torcida em massa em todas as partidas, merecia um resultado melhor aí no último jogo, ali na frente da sua torcida, né? E aí, no final da partida, agora o Duílio entrou na coletiva e falou que o VP não fica, o VP não é mais o treinador do Corinthians, melancolicamente sai sem treinar o time, né? Expulso na partida anterior, na quarta-feira, não treinou nesse último... Ele treinou, ele não ficou no banco. Sem estar no... Obrigado, Gilson. Obrigado pela razão. Sem estar no banco. Enfim, mas o Corinthians fez uma temporada de 2022, são 73 partidas, quer dizer, jogo pra caramba, 31 vitórias, 23 empates, 18 derrotas, 87 gols marcados, 63 sofridos, já contando a partida de hoje. Chegamos na semifinal do Paulista, nas quartas da Libertadores, vice da Copa do Brasil e quarto lugar do Campeonato Brasileiro. Ana, como é que você viu 2023 corintiano? Eu acho 2022, né? Meu 2023. Fala aí, tá Ana, Eu já virei mãe de nada. Já mandou o VP pro Portugal, já tá no ano que vem. Já virei mãe de nada também. Obrigado, Você Dudu. tomou aí, escola um pouquinho do que você tomou. Obrigado, Dudu. Foi mal. Desculpa. 2022. Apesar de ser um ano sem título, que a gente não gosta muito, né? Mas eu acho que foi um ano bom pro Corinthians. Foi um ano que o Corinthians chegou na final da Copa do Brasil, podia ter sim conquistado esse título. Foi um ano que se manteve na maioria entre o G4, terminou o G4, quer dizer, o Corinthians não dependeu de ninguém para conseguir a vaga da Libertadores direto. Acredito que fez o que foi o limite na Libertadores. Poderia ter feito jogos mais parelhos contra o time do Flamengo? Poderia, como foi visto na Copa do Brasil. Mas naquela época a gente tinha uma série de desfalques, não tinha alguns reforços jogando tão bem. Acho que foi um ano bom. A gente não pode falar que foi um ano excelente porque faltou... Se tivesse, acho que, conquistado a Copa do Brasil, acho que teria sido um ano excelente do Corinthians. Mas eu acho que foi um ano bom. Conseguiu ter um padrão de jogo, conseguiu revelar jogadores. A gente tem agora o Robert Renan, tem o Duqueiroz, né? Trouxe reforços importantes, que a gente não vinha tendo reforços com esse destaque, com exceção do ano passado, a gente tinha trazido. Então eu acho que foi um ano bom. Olha, para não falar muito mais do que a Ana falou, né? Não querer ser repetitivo, mas eu vi um ano como um ano de aprendizado. Eu acho que o Corinthians começou de uma certa forma errada, né? Demorou um pouquinho para achar o técnico, mas achou e foi aprendendo a ter um conjunto de trabalho, aprendendo a disputar as competições, e a hora que o time estava já um pouco mais consolidado, a gente teve condições de chegar a uma final, disputamos o título, fazia um tempo que a gente não era meio que protagonista, e vai diretamente para a Libertadores, que era uma das metas. Então acho que foi um ano de aprendizado. Acho uma pena porque eu acho que aí sim, ano que vem seria um ano para colocar em prática o que aprendeu
esse ano. Espero que esse processo seja um pouco mais acelerado agora, mas vi 2022 com bons olhos. Eu acho que desde 2000 e talvez 2017 ou 2019 que a gente não tinha um ano bom como teve esse ano. Eu acho que esse ano foi muito acima do que a gente podia esperar no começo do ano. Eu acho que o time cresceu durante o ano, né? Não é nem só uma questão do terminou com o quarto lugar, não, mas teve um movimento. Dá pra ver o movimento do time jogando melhor. Que pra mim culminou na partida final da Copa do Brasil. A gente jamais teria feito uma partida daquela. Tô falando do segundo jogo mesmo, que empatou 1-1. A gente perdeu nos pênaltis. A gente jamais teria feito uma partida daquela, cara, sei lá, 3, 4 meses antes, naquele nível. Jamais teria feito. Então acho que o time cresceu mesmo. E tem tudo pra crescer mais ainda. Né? Muitos jogadores que estão jogando agora chegaram agora no meio do ano. Ou seja, os caras não tem nem. Tem jogador que não tem nem 6 meses de time ainda. Né? O time só tende a entrosar, enfim. Então, eu acho assim, tipo, não foi o ano que a gente queria? Claro que não. Como a Ana falou, bro, a gente gosta de ganhar título. Nesse ali o Paulistinha, pra gente zoar em cima dos nossos adversários locais aqui. Então tem tudo ano que vem, assim, estabilizando um pouco o elenco, talvez chegando ali uns 2, 3 reforços pontuais, e um técnico que possa fazer agora a pré-temporada com calma, até que talvez com mais tempo, por causa do que agora vai ter a Copa do Mundo, né? Enfim, talvez o cara tenha até mais tempo pra chegar e planejar o que ele quer fazer. Talvez a gente tenha ano que vem um destino bem melhor do que o desse ano aqui. Enfim, acho que vocês falaram muito bem do que foi 2022. E eu fico muito com o que o Dudu falou, aprendizado. Mas espero que tenha entendido que não basta contratar apenas jogadores mais cascudos. Você também precisa contratar um treinador mais cascudo, com mais experiência. Foi isso que o Vitor Pereira trouxe. Ele tem um histórico, né? E ele fez questão de mostrar isso em várias oportunidades nas coletivas dele, né? Do dinheiro do banco dele, quantos clássicos ele já jogou e tudo mais. Mas ele trouxe isso e conseguiu fazer o time evoluir. E que o Corinthians tem aprendido que ele precisa de um treinador deste nível para 2023. Mas vamos lá, meus amigos, vamos partir para um pequena brincadeira aqui que eu propus para meus colegas aqui da Irmandade fazer, para eles escolherem o top 5, o top 5 do 2022. Os gols, partida e jogadores. Os gols, quem vai falar é o Dudu. Top 5 dos gols do ano, Dudu. Vamos lá. Calma aí. Por favor, calma aí. Deixa eu começar de novo aqui. Vamos lá, Dudu, então. O top 5 dos gols do Corinthians em 2022. Por favor. Então vamos lá. Quinto lugar aí, escolhi o gol da vitória do Paulinho, em cima do Mirassol. Na primeira partida da era pós-Silvinho, né? Ele tinha acabado de cair na partida anterior. E o Corinthians fez esse primeiro jogo com o Fernando no comando. Paulinho fez esse golaço aí, que foi o gol da vitória, né? Bela enfiada do Renato Augusto. Bela jogada, né? O Fagner pegando de primeira. O Fagner, né? O esforço do Fagner para conseguir cruzar e um belo voleio do Paulinho. Quarto lugar ficou aí pro nosso Mosquito. Gol de cobertura contra a Ponte Preta. Golaço, e o detalhe golaço. desse gol que eu achei foi o único gol que o Mosquito fez no ano que não é que não teve importância, né? Mas foi um gol que nem tava aí, 4-0. Todos os outros gols dele ou foram gol de vitórias de 1-0 ou gol de empate. Então, também uma homenagem aí pro Mosquito aí pela lesão dele, um bonito gol. Mereceu categoria, aí. Bateu debaixo, deu aquela cavadinha na bola. Cavadinha, exatamente. Ele gosta de marcar gol na Neoquímica Arena também, né? Gosta. Terceiro lugar foi mais uma homenagem aí na Libertadores, né? A gente tinha vindo de duas partidas muito, muito ruins, né? Principalmente contra o Always Red. E depois uma vitória com gol contra em casa contra o Deportivo Cali. Mas era o jogo mais esperado da primeira fase, né? Corinthians e Boca, depois Boca e Corinthians. E logo aos 2 minutos, estreia da camisa nova aí. Ótimo cruzamento do Fagner, o Maicon cria da casa já fazendo o gol. E o Maicon fez o segundo gol ainda, jogou demais nessa partida. Também, fez o segundo, foi muito bom aí, porque era o jogo esperado, foi muito bacana e que meio que de certa forma garantiu a nossa classificação, né? O segundo pra mim também foi um golaço, bela jogada aí contra do Yuri, Roger Guedes. Juliano, né? Aí o Juliano dá a bola pro Yuri no clássico aí contra o Jardim Leonor e o Yuri pega de esquerda, de fora da área, um bonito gol. Golaço mesmo. Né? Pegou lá na gaveta. De fora da área, né?
fora da área. Difícil a gente tá tendo esses gols de fora da área. Ele fez sem olhar pro gol, se vocês repararem, ó. Ele gira e bate, meio que sabendo onde já tá tudo. Gol de centroavante, né? Mesmo fora da área. Achei um bonito gol aí do nosso camisa 9, que tava em evolução já, né? Nesse período. Golaço. Ficou um tempo sem marcar e depois não parou de marcar. E o primeiro lugar, Dudu? O gol mais bonito pra mim foi o de falta do Roger Guedes contra o Atlético Paranaense na Baixada. Inclusive também tá concorrendo a ser o gol mais bonito do Brasileirão. Uma pancada aí de fora da área também forte, na gaveta. Ou do comecinho do jogo, né? Meio que raridade, que normalmente a gente que toma gol no começo do jogo. Mas foi um golaço aí do Roger Guedes. Pena que essa partida a gente acabou empatando. Mas meio que para presentear também, né? Porque a gente que estava acostumado a fazer gols de faltas na era Marcelinho Carioca, agora a gente vê poucos gols, mas pelo menos esse quando saiu foi um golaço. Golaço mesmo do Roger Guedes. O que você acha, Ana? Tá de acordo, não tá de acordo? Não, tô de acordo. Acho que o Corinthians teve muitos golaços esse ano, não foi fácil escolher, acho que até faltou, se fizesse mais umas 4 ou 5 posições aí, dava pra ser cumprido. Tem uns gols do Roger Guedes contra o Cuiabá, né, contra o Atlético Paranaense, dava até pra colocar, mas acho Ceará, que ele foi... né? Contra o Ceará, ele Ceará fez muito também. gol. Acho E que... não querendo, assim, interromper, desculpa, mas o que do Renato Augusto, que o Renato Augusto fez um monte de golaço, mas meio que igual. A gente sabe que ano que vem ele vai fazer pelo menos uns 3, 4 iguais, assim. Mas, assim, foi difícil, mas acabei optando mais pelos jogadores aí também, pela importância da partida. Sim, eu só ia falar que quando contra o jogo contra o Flamengo, você falou aquele gol que o Corinthians tomou, você falou, se fosse o Mosquito não dava essa cavadinha. Você falou isso, Gui, pode pegar pode pegar a live. E olha como ele dá a cavadinha. É verdade. Eu tinha esqueci, faz muito tempo esse gol, eu tinha esquecido, mas é verdade. E foi um golaço do Mosquito aí, um golaço do Mosquito. E Gibson, o que você achou desse top 5 aí do Dudu? Não, só golaço. Mas assim, o meu predileto deles todos ainda é o do Paulinho pela jogada toda. A jogada toda foi muito bonita. Né? A enfiada de bola, o jeito que o Fagner botou pra dentro, o Paulinho batendo de primeira também. É o meu predileto, mas os 5 gols são golaços. Vamos lá, Gibson, agora você. Fala das partidas do Coringão em 2022, os top 5 dos jogos, por favor. Bizarramente... eu vou só falar, bizarramente, eu que não sou o cara que... O quinto lugar ficou com o jogo com o Boca, na fase de grupos ainda, né? O do 2x0 ali, né? Que o Du acabou de falar também do golaço lá que rolou, né? Porque, cara, ganhar do Boca é sempre bom e a gente tava fazendo um começo de Libertadores horrível, né? Então foi aí que a gente começou a ganhar um pouco de confiança de volta no torneio. Apesar de ser um torneio que a gente tropeçou bastante, mas esse jogo foi muito bacana, estreia da camisa, enfim, pô, foi um jogo muito legal. Não, o Corinthians jogou muito. O Boca tem muito mais medo da gente do que a gente medo do Boca, pra dizer a verdade. O Corinthians jogou muito nessa partida mesmo. Isso. Quarto lugar. E do quarto pra frente agora é só Copa do Brasil. E na ordem, semifinal, quartas de final, aliás, né, contra o Santos, 4x0. Né? Foi uma bela partida, a gente já definiu a classificação aí. Já resolveu o problema. Né? Mas foi um belo jogo do Corinthians, pressionando, jogando com vontade, com força o tempo inteiro. Exato. Das oitavas de final, vamos para as quartas de final. Né? Quartas de final aí também foi aquele 3x0, né, em cima... Não, 4x1 esse Atlético Goianiense, né? 4x1. A gente tinha perdido a primeira, né? Exato, então, tinha perdido a primeira 2x0, se eu não me engano, pô, então não só compensamos, como sobrou ainda, né? Com o Yuri Alberto desencantando, né? Fazendo 3 gols, ele até aquela partida não tinha marcado nenhum. E o segundo lugar? Semifinal da Copa do Brasil, né? 3x0 contra o Flu também, pra resolver a classificação, pra já deixar tudo encaminhadinho, bonitinho. Essas partidas todas pra mim foi uma coisa que eu ganhando confiança, né? Principalmente nesse segundo semestre, agora, do meio do ano de junho pra cá. O Corinthians começa... enfim, é o primeiro lugar, Gibson. É o único jogo, olha que em primeiro lugar, o jogo que a gente não ganhou, empatamos. Mas esse jogo foi muito foda, esse jogo foi aquele que fez a gente pular no sofá de casa, achar que podia a qualquer instante ter virado a partida e vencido. Né? Foi o jogo contra o Flamengo, a final. Exatamente, o segundo jogo, né, o último jogo lá no Maracanã, que acabou indo pros pênaltis e a gente acabou perdendo. Mas o jogo em si, cara, pô, o Corinthians jogou uma partida aí, cara, que encheu os olhos. Terminando ali no final da partida com o gol do Juliano, que leva para as penalidades. O Corinthians foi muito valente nesse jogo.
E agora vamos pra Ana, o top 5 dos jogadores neste ano de 2022. Se não tiver o Luan, não quero nem ver, hein? Então, eu fiz um critério de quem jogou o ano todo, vou explicar isso. Eu fiz o critério de quem jogou o ano todo, porque eu tinha que ter um critério, porque senão fica meio desconexo, né? Quinto lugar, quem foi? Quinto lugar, Renato Augusto. Eu deixei ele, apesar dele ser muito importante pro time do Corinthians, ele não teve uma constância durante o ano. Ele ficou muito tempo lesionado, mas quando ele entrou em campo, ele faz a diferença. Por isso que eu escolhi entre os 5 melhores. Para mim, ele é o melhor meia que nós temos em atividade, assim. Mesmo o Juliano ter sido artilheiro da Copa do Brasil. Quarto lugar? Quarto lugar, Fábio Santos, porque quando a gente terminou o ano, o Fábio Santos parecia acabado o ano passado. Ele deu a volta por cima, fez jogos muito importantes, foi muito importante nas Copas, que é onde ele jogou mais, e agora está mais atuando no Campeonato Brasileiro. Então acho que o Fábio Santos foi o titular da lateral esquerda e é o mais importante ali dessa posição. Terceiro lugar. Terceiro lugar, para mim, o dono do meio de campo do ano foi o Duqueiroz. O Fausto Vera entrou bem, mas o Du jogou o ano inteiro e jogou em alto nível o ano inteiro. Hoje até foi escolhido o craque. Então, para mim, o melhor dali dos volantes do ano foi o Duqueiroz. Duqueiroz realmente fazendo um ano muito bom. E o segundo lugar? Segundo lugar, o Roger, porque é artilheiro do Corinthians no ano, teve a maior participações em gols do Corinthians no ano, maior dribles, jogadas com dribles do Corinthians no ano, maior participações em gols, maiores gols. O Yuri Alberto acabou chegando no segundo trimestre, talvez se tivesse chegado no começo tinha passado ele, mas no ano o Roger foi a maior participação. E para mim, em primeiro lugar, o melhor jogador do Corinthians no ano. Quem será o primeiro? O Cássio, né? O Cássio, pra mim, fez uma temporada espetacular. Inclusive, pra mim, ele fez uma temporada melhor que o Everton. Ele deveria estar em terceiro no banco da seleção brasileira. Eu acho que o Cássio, pra mim, foi o melhor jogador do ano no Corinthians. E fora as defesas de pênalti que a gente pode contar, né? Que são plus, né? Que não faz parte do jogo. Não, assina embaixo. Eu concordo com uma coisa que a Ana falou. Ano passado, cara, no final do ano, ele falou, cara, o Fábio Santos acabou, bicho. Eu tava triste com o Fábio Santos, porque, pô, a gente gosta muito dele, jogou muita bola. E esse ano, quando começou, eu falei, puta, bicho, vai lá atrás. E, cara, o Fábio Santos ressurgiu. Voltou a jogar uma baita bola. E é muito experiente, cara. Isso que é o foda dele. Você vê, assim, pode não tá com o melhor. Já tá com uma certa idade, enfim. Não vai ter o pique de correr, que nem um garoto os 90 minutos do jogo. Mas ele é muito malandro, ele já chega certo na jogada, sabe? É difícil ele perder uma bola besta, ele não vai cair em roubada. Ele é experiente, cara. E ele ressuscitou mesmo. Depois do ano passado, que foi um ano muito ruim dele, esse ano mereceu ficar no top 5. Acho que fazer só um adendo que o Gibson já falou do Fábio Santos, mas acho que também o Gil, né? O Gil e o Juliano, que jogaram o ano todo, também eram dois ali que poderiam, porque melhoraram, né? O Juliano veio tipo de um time C, de repente, para titular, fazendo gol em final, o artilheiro da Copa do Brasil. Mas acho que as escolhas foram bem feitas também, assina embaixo aí. E do pessoal que não jogou o ano inteiro, vale fazer uma menção honrosa aí pro Fausto Vera e pro Robert Renan, né? Que os dois chegaram e tomaram posição ali, né? E o Yuri, né? E o Yuri também, sim. Ou o Paulinho também, né? O Paulinho tava bem antes de machucar, né? Bom, meus amigos, 2022 pro Coringão já foi, agora a gente tem que olhar pro futuro, né? E um futuro que começa sem o nosso treinador, né? O VP já foi anunciado hoje, o Duílio, que tá fora, não será mais treinador do Corinthians para o ano que vem. Como ficamos, Ana, para 2023? Eu acho que mais uma vez a gente começa o ano tendo que reiniciar do zero, né? Porque a não ser que você vá atrás de um treinador que jogue no mesmo estilo do VP, né? Se for isso que o Corinthians foi buscar, ok. Se não, nós vamos realmente começar do zero. O Mano não traria, mas talvez o Vovjoda, que é alguém que já está acostumado com o calendário brasileiro, sabe como atuar, eu acho que talvez seria uma opção, porque talvez começar do zero de novo, com alguém que não saiba como é o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, talvez nós vamos sofrer aquele período de adaptação de novo. Se a gente quer almejar alguma coisa maior, que é o título, a gente não pode começar tão do zero de novo. Olha, independente de quem venha, eu espero que venha logo. Eu acho que já deve ter algum nome engatilhado ali, para poder fazer com calma o trabalho da pré-temporada, enfim, já sentar com a diretoria, ver o que vai estar disponível no que vem, pô, tem grana para contratar o quê? Tem grana para contratar isso, e quais prioridades? Fazer uma lista, quem vai sair, quem chega, enfim. Isso que vai ser importante, passando agora a Copa, já começar os treinamentos, já começar a pré-temporada,
e fazer o time já entrar no esquema pro ano que vem, já fazer o esquenta. Esse ano foi um ano importante, além, eu acho que o desempenho do time foi acima do que a gente esperava no começo do ano, e o desempenho financeiro do clube também foi muito melhor do que nos anos passados. Então, talvez tenha ali um respiro de caixa para poder fazer as contratações que a gente precisa no começo nessa virada agora de temporada, enfim. Eu só espero que o meu maior receio é que realmente o Duílio acerte na contratação, muito pelo que a Ana falou. Porque você vê que historicamente o Corinthians, e não é só o Corinthians, né? Mas nós estamos falando do Corinthians, traz um treinador que não mantém um padrão de jogo que o outro tinha, né? Sempre tem uma mudança, você vê historicamente, né? E nisso entra um pouco no que o Gibson falou. Se a gente conseguir ter uma resposta já de um nome ainda esse ano, essa semana, melhor. Porque já conhece. Se for um que atua aqui no Brasil, ótimo. Porque vai ter aquele problema de conhecer os jogadores, tá, né? Se for um estrangeiro, aí é pior ainda, né? Porque aí também vai ter que, além de conhecer os jogadores, ver o que ele pode extrair dos jogadores, é o tal lance das competições, né? De repente dar prioridade para uma que não é bem o que quer, ou querer tentar abraçar tudo. Enfim, eu não sei, mas seria muito importante que aí o Duílio já tenha essa carta na manga, que eu acho que ele já deve ter pelo menos 2 nomes aí, mas que venha logo. Se não for essa semana, acho que mais tardar na outra semana, para já começar o trabalho de 2023 agora. Senão é perda de tempo e a gente não tá podendo perder muito esse tempo. Sem dúvida nenhuma. E só uma observação aqui, esse seria o nosso último podcast do ano, né? E com essa história do Vitor Pereira sair e possivelmente chegada de outro treinador, quando chegar um outro treinador, a gente vai fazer um episódio comentando quem é, enfim, o que a gente está esperando desse treinador, falando um pouco mais da saída e o que tiver de notícia do Corinthians até lá. Enfim, se tiver a saída de algum jogador, a chegada de algum reforço e tal, a gente também vai falar bastante nesse próximo podcast, se essa chegada desse treinador acontecer esse ano, né? Se acontecer no ano que vem, aí a gente espera o podcast volta no começo do Paulista. E aí a gente vai comentar tudo de batelada no começo do ano que vem, né? E a gente espera que o treinador chegue logo. Eu vou discordar Se for o Mancini, desculpa, vai ter podcast mesmo assim também? Se for Vai. Se for o Silvinho, não. Aí é dureza. Eu só vou discordar um pouco da Ana e do Dudu, que falaram dessa coisa de trazer alguém que conheça o futebol brasileiro, podia ser melhor e tal. Eu até acho que não precisa ter essa característica, né? E nem vejo ela como alguma coisa decisiva para escolher. Eu acho que se o cara chegar logo, é mais importante. O treinador estrangeiro, que nunca conhece o futebol brasileiro, chegando para disputar o Paulista é como o Gibson falou no podcast anterior, é uma pré-temporada de luxo. Ele já vai entender, ele já vai se acostumar. Eu acho que o Paulista pode servir para isso. Se ele vai ter esse tempo, se ele chegar logo, né? Se ele chegar com o Paulista andando, aí realmente a gente perdeu muito tempo atrás de um treinador. Mas fora isso, tem também a situação do Yuri Alberto, né, Dudu? Que é uma prioridade, independente de quem vai chegar, é uma prioridade tentar resolver, se possível, já agora nesse começo de ano, né? A contratação em definitiva dele, ou pelo menos uma renovação de empréstimo até o final do ano, sei lá, mas que ele fique o ano inteiro no Corinthians, né? Isso aí não importa o técnico, né? Aliás, qualquer técnico que chegar vai ver que o Yuri Alberto é meio que imprescindível pro ataque do Corinthians. Eu não sei, mas tô falando muito também que o Zenit, né? Acho que a Ana pode até falar melhor, mas tinha agentes do Zenit olhando aqui a final aí, vendo o nosso atacante, o Pedro, eles estão interessados no Mantuan, né? Da base, o Pedro da base. O Pedro da base, atacante. O Yuri Alberto já mostrou interesse, impressionante como ele se identificou rápido, né? Ele tem que ficar, seria muito importante, não importa o técnico, que ele ficasse, que nem você falou, 2023, de janeiro a dezembro. É complicado, né? A gente sabe que os valores são muito altos, e saber o que o Corinthians vai querer, né? O que o Zenit vai propor. Eu acho que o Pedro é muito arriscado, a gente vendeu o Pedro ou o Robert Renan, vamos ver se a gente consegue incluir Mantuan e Ivan e pagar o resto em dinheiro, né? Mas eu acho que ele é a prioridade, como você falou, e infelizmente, além de ser a prioridade, a gente não tem nenhum reserva para ele, né? Quer dizer, além disso, além dele ser a prioridade, a gente ainda tem que cobrir ainda mais coisa, né? Eu não sei como é que o Corinthians vai resolver essa equação
acredito muito que a vontade do jogador sempre ajuda, e ele já falou várias vezes que ele quer permanecer. Então acho que pode ser resolvido sim, mas eu não acho que seja uma estratégia fácil, do mesmo jeito que acho que o Maicon também não é uma estratégia fácil. Eu tentaria um acordo pra deixar o Yuri aqui, sem dúvida. Né? Eu acho que centroavante tá muito escasso no mercado. A gente conseguiu achar um, e que não é aquele cara que já tá ali no pôr do sol da carreira, né? Que já vem ali pra jogar um aninho, quebrar um galho, ver se faz alguma coisa. Não. Pô, é um cara que a gente confia nele, né? Então, eu acho que a engenharia vai ser difícil, financeira, pra trazer ele. Mas eu acho que seria muito importante tentar dar um jeito e achar o caminho pra deixar o cara aqui. O que a gente percebe, o que estão falando nos bastidores, é quando ele está tentando, né? Tem essa história do garoto da base, o Pedro, o atacante, né? O Robert Renan também foi falado por um tempo, que é um zagueiro, enfim. E tem o próprio Mantuan, que tá lá fora, enfim, parece que tá fazendo uma boa passagem pelo Zenit também. O Ivan, que eu não sei muito, não tenho muita notícia não. Alguém falou que ele tava jogando titular lá também, não? Ele tem jogado alguns jogos sim, né? Ele jogou alguns jogos do campeonato, é que lá eles têm aquele costume de trocar o goleiro nas Copas, tudo. Mas o Ivan, até que por ser um goleiro, né, ele tem jogado até que razoavelmente bem lá. Enfim, o Mantuan já vale um dinheiro, se o Ivan for, já vale um cascalho também, isso tudo vai servir para dar um descontinho aí nos valores que eles vão pedir pelo nosso camisa 9, né, o Yuri Alberto, mas sem dúvida nenhuma uma prioridade, se ele realmente não for ficar em definitivo, que consigam uma extensão de empréstimo, ele pelo menos até o final do ano, para a gente garantir um ano inteiro com ele aqui. Se a gente não tem o VP o ano inteiro, se consegue o camisa 9 pelo menos um ano inteiro, né? Menos um problema para 2023. Enfim, agora vai começar a época de especulações, né, do treinador. E já começou de jogador. Muita gente falando, parece que nos bastidores está meio que certo, o Romero, a volta do paraguaio Romero. Você gosta disso, Ana? Essa história de toda hora a gente repatriar alguém que deu certo com a esperança de que ele vai jogar como se fosse a primeira vez, eu realmente não gosto disso. Mas visto a gente pode ali ter ali, a gente vai ficar sem Mosquito na direita. Então a gente tem o Watson, e aí pode ter Matheus Vital, ou trazer o Romero, ou renovar com o Ramiro. Eu acho que traga o Romero, entendeu? Pra compor elenco, acho que sim, mas eu esperaria alguém mais de nome ali. Mas se vai ficar com Mosquito, Watson e Romero ali pra direita, tudo bem, desde que mantenha o resto. Né? O Romero, tecnicamente, ele sempre foi meio esquisito. Ele foi até na partidas boas com partidas ruins, mas uma coisa que ninguém pode falar dele é que ele é corpo mole. Ele corria o tempo inteiro, ele era um excelente marcador, tava sempre pentelhando alguém do time adversário, né? É um cara com uma baita disposição. Eu acho que eles saíram, ficou aquela cagada ali de renovar, não vai, quanto que pede, não sei o que, ficou aquela história ruim, acabou saindo. Mas eu acho que ele tem um carinho muito grande da torcida por ele. Mas é o que ela falou, não é um cara que vai vir, pelo menos aparentemente, pra resolver a questão da posição. Vem pra compor elenco, pra ser um cara ali. Eu acho que é uma opção. Com as opções que a gente tem hoje de Mosquito e Atos, eu acho que, se bobear, eu prefiro o Romero. Vamos ver se ele chega e como ele chega. Eu não tô acompanhando como é que ele tá lá, enfim, né? Porque a questão é essa, né? Pode repatriar um cara das antigas, às vezes é legal, porque, pô, às vezes pode ser uma roubada do cacete, né? Aquela memória afetiva de que, naquela época, e hoje em dia já não é a mesma coisa. Então eu não sei como ele tá jogando agora, mas ele tem uma grande identificação com o clube, isso a gente não pode negar. Olha, ele, respondendo aí que o Gibson falou, ele não jogou tanto assim lá, né? Se eu não me engano, no México que ele tá. E ele viria sem custo, né? Pelo que a gente conseguiu apurar aqui, o que tá pegando um pouco é o prazo do contrato, né? O Corinthians queria oferecer 2, ele quer 3, né? O Duílio não quer se arriscar a dar um contrato longo, sendo que ano que vem é o último ano de mandato dele, enfim. Mas dentre das opções, eu acho que ele é uma boa, né? 30 anos, se eu não me engano, jovem, não tão jovem, mas ele tem esse fôlego, né, essa característica da correria, da marcação, da entrega, que a torcida gosta. Ele é um atacante mais defensivo, né? Ele cobre bem o lateral, ele vai acabar jogando pela direita, né? Porque o Roger Guedes vai continuar na esquerda. Então acho que talvez dê uma liberdade maior pro Fagner. Se ele se matar em campo como ele se matava, a gente gosta. O Renato Augusto ganha um pouquinho mais de liberdade também. Então ele hoje
eu sou favorável que ele venha e acredito que hoje ele chega nesse time para ser titular. Olha, eu vou ser do contra aqui. Eu não traria o Romero. Estou agradecido pela história dele no Corinthians, torci muito por ele, mas não acho que seja o cara que a gente precisa pro ano que vem, não. Agora a gente tem um tempo para planejar, eu acho que a gente tem que ir atrás de caras mais suculentos no mercado. O Romero não me agrada, eu não queria que o Corinthians começasse com ele titular ali. Eu ouvi falar, não sei quanto é verdade isso ou não, acho que foi no canal do Cerezo que eu escutei, ele falando que ele chega porque tem uma questão, o Corinthians tem que pagar uma grana pro empresário do Romero, e aí a volta do Romero talvez facilitasse a parcelar essa dívida. Se for para parcelar a dívida e tal, se não é pela parte técnica, aí muito menos eu traria. Então paga logo o cara e não me enche o saco. Só para falar, ele fez 18 partidas nessa última temporada no Cruz Azul do México, com 2 gols marcados e 1 assistência. Também não jogou tanto assim, né? 18 jogos. Você vê, o Yuri Alberto chegou e jogou mais que ele já, né? Eu entendo o que você tá falando. Se é pra fazer contratações pontuais que sejam mais efetivas para o elenco subiu o sarrafo. Melhorar de fato, né? A gente ter certeza que tá melhorando. O sarrafo. Agora, se ele chegar de graça, não tem que botar, e depois se o salário dele não for nada muito absurdo, pra compor elenco vale, eu acho. Bom, e novidade das meninas, pra gente terminar aqui ou não? No dia 16 nós temos um jogo na Neoquímica Arena contra o Santos, né, valendo pelo Campeonato Paulista. Ainda estamos terminando a fase. Tá muito difícil do Corinthians se classificar, ainda tem questões matemáticas, mas é muito difícil. Deve terminar o ano aí ficando fora das finais do Campeonato Paulista e assim como o masculino encerra o ano. E também tem a dúvida se o Arthur Elias vai ficar ou não. Bom, meus amigos, eu acho que então é isso. Estamos encerrando esta live, este podcast 317. Lembrando, fazendo a observação, pode ser o último do ano, mas não será caso o Corinthians contrate alguém aí nos próximos dias. A gente volta. Fala, Gibson. Tá vendo, Gui? Todo mundo fica reclamando. O VP não fala se vai sair, se não vai sair. Você não quer dizer se vai ter outro podcast. Bicho, como assim não vai ter? Vai ter ou não vai ter outro podcast? Pô, decide logo aí, cara. Depende do William. Depende do William. Você faz parte disso, hein, Ana? Fala pra ele dar informação logo aí. Eu não, depois ele me traz o Jair Ventura que se pediu demissão do Goiás agora, e eu vou falar que a culpa é minha. Não. Eu não tenho nada a ver com isso. E vai lá, Gibson, passa nossas redes sociais, por favor. Então vamos lá. Temos 10 redes sociais. Estamos a ver agora em 3 delas, aqui no Facebook, no YouTube e no Twitter. Temos também o Instagram, o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles Irmandade Corintiana com TH, só no Twitter que é Irmandade Timão. E Ana, a lojinha tá aberta, não tá? Tá aberta e vai continuar aberta, não é que não tem podcast. Cadê nossos Angels? Dá uma giradinha aí, vai lá. Desfila na passarela aí. A camiseta. Tá condenado o bagulho aí, ó. Aí, ó. Na cor chumbo, né? E as canecas brancas. As duas descrições estão um em cima ou embaixo, dependendo de onde você está assistindo. São 2 links diferentes, tem importância. Se você quer comprar os dois, você tem que acessar os 2 links diferentes. Aproveita agora Natal, Amigo Secreto, Copa do Mundo. Já compra tudo, já deixa tudo certinho que vai chegar para vocês aí. Então acho que é isso, meus amigos. Vamos, então, talvez terminando o ano aqui, eu não sei. Enfim, a gente tem esperança de que vai fazer outro, porque o Corinthians vai contratar logo o treinador, certo? E a gente vai falar um pouco do que esperar mais desse novo treinador, enfim, e do ano que vem. Eu acho que vai ser rápido a contratação também. Posso estar enganado, enfim, mas eu acho que vai ser rápido. Tomara, Gibson, tomara. Então, muito obrigado pela participação de todos. Fique atento às nossas redes sociais, especialmente na Copa, né, Dudu? A gente está preparando um material legal para a Copa do Mundo. Uma lista lá dos jogadores que vestindo a camisa do Corinthians serviram a seleção brasileira. E fica atento para saber se vai ter ou não treinador e se vai ter ou não outro podcast esse ano. Por enquanto, até mais. Obrigado e vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!